O Senhor atenderá os desejos dos que o temem, ouvirá suas preces e os salvará. O Senhor guarda aqueles que o amam. Irmãos e irmãs, nós iniciamos esse nosso encontro deste sábado justamente com esta confiança em Deus. O Senhor guarda aqueles que o amam. O Senhor atenderá o desejo dos que o temem. Aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor, eles serão guardados também pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Nós estamos iniciando hoje um novo mês de agosto, mês que muitas pessoas dizem que é o mês do desgosto. Nós estávamos procurando saber da onde que é a origem de agosto. Agosto vem do latim Augustus, que quer dizer sagrado ou consagrado. É como se diz excelência. Então, este mês de agosto, nós vamos iniciar com esta confiança, com a confiança de que nós estamos nos consagrando ao Senhor. Como nós já fomos sagrados pelo batismo, nós vamos nos consagrar agora. Pedir ao Senhor que possa vir tomar posse de todo o nosso ser. E quando o Senhor toma posse do que é dele, ele faz uma restauração. E ele vem restaurar, vem curar, vem salvar, vem nos libertar. Por isso, nós vamos colocar nas mãos do Senhor. Nesse dia também que a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório. E ele também foi bispo. E nós, então, colocando a nossa vida diante do Senhor com o desejo de sermos esses anunciadores, de sermos profetas, de sermos fiéis aos ensinamentos do Senhor. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje a igreja nos traz para refletirmos o Evangelho que está em Mateus, no capítulo 14, os versículos de 1 a 12. Mateus 14, de 1 a 12, que vai nos falar sobre a morte de João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressuscitou. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar o João e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, ele prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu: dá-me aqui neste prato
a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe a dessem e mandou decapitar João na sua prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a entregou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, transladaram o seu corpo e o enterraram. Depois foram dar a notícia a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem, nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos, como nós acabamos de escutar esta palavra, parece ter uma história meio que macabra, não é? Mas aqui nós vemos o que o pecado é capaz de fazer. O que o pecado é capaz de arranjar. Como eu sempre digo, e como a igreja também diz, João Batista foi um dos maiores profetas, foi o último dos profetas, e ele tanto era diferenciado que muitos confundiam a ele com o Messias anunciado. E ele falava de uma maneira muito tocante, muito especial, que até o rei Herodes, ele tinha uma certa afeição a João Batista. Mesmo que João Batista falasse contra aquilo que ele estava vivendo, mesmo ele ficando um tanto constrangido, mas ele gostava de escutar a João Batista. João Batista falou para ele que não lhe era permitido ter Herodíades, a sua cunhada, como amante. E ele ficou, então, certo constrangimento, porque ele gostava de ouvir João Batista falar, mas ele gostava também da sem vergonhice. E Herodíades também gostava da sem vergonhice. Tanto que no baile da festa de Herodes, do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, ela dançou de maneira a encantar o rei Herodes. E ele disse para ela: olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu te darei de presente. E ela correu para saber com a mãe dela o que ela poderia pedir. A mãe foi lá e disse: peça a cabeça de João Batista, pelo menos ele para de atazanar a nossa vida, ele para de botar minhoca na cabeça de Herodes e nós vamos viver a nossa safadeza. E ela foi lá e pediu. Herodes se entristeceu, mas como ele havia prometido, ele mandou então fazer do jeito que ela tinha pedido. Irmãos, isso tudo para dizer, quantas vezes também nós nos comportamos como Herodes? Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos? Quantas vezes nós prometemos aquilo que nós não podemos cumprir? Quantas vezes nós vendemos a nossa fé?
quantas vezes nós nos deixamos seduzir pelo pecado. Quantas vezes? E poucas vezes nós somos como João Batista, que tinha coragem de profetizar, que tinha coragem de denunciar, que tinha coragem de falar a verdade, custasse o que custasse. Ele falava a verdade. E hoje o Senhor está também chamando-nos a sermos Joãos Batistas, a sermos verdadeiros, a sermos profetas, a testemunharmos a verdade. Aonde quer que nós estejamos, que nós falemos a verdade. A verdade que vem de Cristo, porque Ele é a verdade. Que nós tenhamos coragem de manter a nossa voz, que a voz de Deus, manter a verdade em meio a situações adversas. Anunciar a verdade aonde nós estivermos, sem ficar com medo, mas falar a verdade. Muitas vezes nós nos calamos diante das rodinhas que estão falando mal da igreja, que estão falando mal do padre, que estão falando mal dos casamentos, falando mal daqueles que são fiéis ao casamento, falando mal daqueles que não se prostituem. E nós calamos. Outras vezes, essas pessoas estão ali aplaudindo essas situações de adultério, aplaudindo essa situação de casamentos de pessoas do mesmo sexo, aplaudindo essa tal ideologia de gênero que a pessoa nasce e ela cresce e depois ela vai escolher o que vai ser. As pessoas ficam aplaudindo isso. Esses dias mesmo na televisão nós estamos vendo ali a propaganda de um determinado perfume. Né? Você deve ter visto. E assim nós vamos nos calando. Mas não, nós precisamos ser a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. É a voz de João Batista. É a voz da verdade que precisa se levantar nos nossos dias. A denunciar a promiscuidade, a denunciar o favorecimento a essas bandalheiras, essas porcarias que estão no nosso meio hoje, aonde o que é errado parece que é o certo. Pensar em falar de castidade nos nossos dias. Ah, meu Deus do céu, haja gozação, haja discriminação. Mas é aquilo que é a verdade. É aquilo que é mandamento da lei de Deus. O sexo antes e fora do casamento é pecado, nós temos que falar isso. Temos que denunciar. Ah, é retrógrado? É antiquado? Sim, nós somos lá da tradição. Trazemos conosco os ensinamentos do Senhor. Muitas vezes nós somos decapitados por isso. Não cortados com faca ou com machado, com guilhotina, mas somos decapitados com gozação, com discriminação, com todo tipo de situações que nos apartam, represálias em todos os lugares, no lazer,
no nosso trabalho e até mesmo muitas vezes na nossa comunidade. Mas nós não podemos nos fechar, não podemos deixar de falar a verdade. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê essa coragem de prepararmos o caminho do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados agora e para sempre. Que a Mãe do Senhor, nossa Mãe Maria, também esteja junto de nós, especialmente nesse dia que nós, a Igreja, celebra sábado, Maria, Mãe de Jesus, no sábado. Que ela nos acompanhe e interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama.